Johannes Kepler foi o cara que descreveu a órbita dos planetas em torno do Sol a partir de 3 leis matemáticas relativamente simples, as quais ficaram conhecidas como as leis de Kepler, ou as 3 leis do movimento planetário. Kepler as elaborou por volta do ano de 1605, com base nas observações do astrônomo Tycho Brahe, tidas como as mais precisas da era pré-telescópio. O entendimento dessa parte da mecânica celeste foi, portanto, um esforço conjunto de 2 partes, apoiado também, é claro, por todo o conhecimento pretérito a elas, como o desenvolvimento da matemática, especialmente da geometria, e o modelo heliocêntrico proposto por Copérnico, que já colocava o Sol como sendo o centro do sistema solar, com os planetas orbitando ao seu redor, só que usando círculos e epiciclos para explicar como esse movimento se dava. O ponto é que esse conjunto de 3 leis mudou para sempre a astronomia e o nosso entendimento sobre o cosmos. A primeira lei de Kepler é chamada de Lei das Órbitas, ou ainda Lei das Elipses. Ela diz que os planetas se movem em órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Mas o que raios é uma elipse exatamente? Uma elipse é tipo um círculo, só que esticado ou achatado. Se, quando falamos de círculo, falamos em raio, que é a distância em que cada um de seus pontos está em relação ao seu centro, em uma elipse falamos de semi-eixo maior e semi-eixo menor. O semi-eixo maior é a maior distância em que um ponto no contorno da elipse pode estar em relação ao seu centro, ao passo que o semi-eixo menor diz respeito à menor distância em que um ponto ao longo da elipse pode estar em relação ao centro dela. O semi-eixo maior, como o próprio nome sugere, é a metade do eixo maior, que corresponde ao maior diâmetro da elipse, enquanto o semi-eixo menor é a metade do eixo menor, que diz respeito ao menor diâmetro da elipse. No eixo maior, existem 2 pontos especiais que estão a uma mesma distância do centro da elipse, um de cada lado. Cada um desses 2 pontos é chamado de foco, e, juntamente com um valor constante, são eles que basicamente definem a geometria da própria elipse. Uma vez que podemos descrever o conceito de elipse como o conjunto de todos os pontos em um plano, cuja soma das distâncias a 2 pontos fixos é constante, onde cada um desses pontos fixos é um dos focos da elipse. Ou seja, se você pega um ponto qualquer ao longo da elipse e traça 2 segmentos de reta a partir desse ponto, um para cada foco da elipse, a soma dos comprimentos desses 2 segmentos sempre será um valor fixo e constante, independentemente de qual ponto você escolha. Uma forma simples de visualizar e até mesmo desenhar uma elipse é usando 2 pregos, um barbante e um lápis. Primeiro, fixe os 2 pregos em uma superfície plana, onde seja possível desenhar, como a mesa de jantar novinha que sua mãe comprou recentemente. Depois, corte um pedaço de barbante e amarre suas extremidades, formando um laço fechado. Coloque o barbante em volta dos pregos e posicione o lápis dentro do laço. Agora, puxe o barbante com o lápis, esticando-o completamente e mantendo-o sempre tensionado. Se você mover o lápis ao redor dos pregos sem deixar o barbante afrouxar, o traço desenhado formará exatamente uma elipse. Isso acontece porque em cada ponto do trajeto, a soma das distâncias entre a ponta do lápis e cada um dos 2 pregos permanece sempre constante, igual ao comprimento total do barbante menos a distância entre os pregos. Exatamente como vimos na definição anterior. Os pregos representam, portanto, os focos, e o barbante fixa a constante que define a própria elipse. Toda elipse possui uma propriedade chamada excentricidade, que diz respeito ao achatamento de sua forma. Quanto maior for o valor de sua excentricidade, mais achatada a elipse será. O valor da excentricidade de uma elipse é a divisão da metade da sua distância focal pelo comprimento de seu semi-eixo maior. A distância focal nada mais é do que a distância entre os 2 focos da elipse, e a metade dessa distância é igual à distância entre o centro da elipse e um de seus focos. E aqui vai um detalhe muito importante para o entendimento das elipses. O centro de uma elipse sempre é o ponto médio do segmento de reta que conecta ambos os seus focos.
ele está bem no meio dos focos, de modo que, se aproximarmos os dois focos até o ponto em que ambos coincidam, teremos então que o centro da elipse também coincidirá com a posição dos focos, de modo que sua excentricidade será zero. Quando fizermos isso, vamos observar também que a elipse tomará a exata forma de um círculo, de modo que podemos dizer que, de certo modo, a figura de uma elipse é meio que uma generalização do conceito de círculo, sendo um círculo nada mais do que uma elipse cuja excentricidade é igual a zero. Mas, voltando à lei de Kepler, segundo ela, cada planeta se move ao redor do Sol seguindo a trajetória de uma elipse, e o Sol, por sua vez, está em um dos focos dessa elipse. A segunda lei de Kepler é chamada de lei das áreas, ou mais especificamente, lei das áreas iguais. Ela diz que o segmento que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Vamos clarear melhor isso pensando na quantidade de meses que existem em um ano, a saber, 12. Desse modo, podemos dividir a área total da elipse em 12 fatias de áreas iguais, com cada fatia apontando para o Sol. Ao fazermos isso, vamos perceber que algumas fatias são bem magrinhas e compridas, enquanto outras são menos compridas e mais gordinhas. E elas são desse modo justamente para garantir que todas possuam a mesma área. Agora vamos supor de maneira grosseira que todos os meses do ano possuem exatamente 30 dias, ou seja, possuem a mesma duração. Ou seja, o planeta que, no caso do nosso exemplo, pode ser a Terra, movendo-se ao longo dessa elipse, vai demorar exatamente o mesmo tempo para percorrer a borda de cada uma dessas fatias. Mas note que o comprimento da borda entre as fatias pode variar, e varia. Só não mudaria se a órbita fosse circular. Note também que as bordas que estão mais afastadas do Sol medem menos do que as bordas que estão mais próximas dele. Assim sendo, para garantir que todas essas distâncias sejam percorridas no mesmo intervalo de tempo, isso significa que, ao passar pelas bordas menos compridas, a velocidade do planeta será menor do que quando ele estiver passando por uma borda mais comprida. O que, em outras palavras, quer dizer que o planeta se move mais lentamente quando está distante do Sol e mais rapidamente quando está mais próximo dele. Em termos mais técnicos, isso acontece porque o movimento orbital conserva uma grandeza física chamada momento angular. A segunda lei de Kepler é, na prática, uma forma geométrica de expressar essa conservação. Isso também faz sentido quando pensamos na gravidade. Décadas depois das descobertas de Johannes Kepler, Sir Isaac Newton mostrou que esse comportamento surge naturalmente da gravitação universal. Quanto mais próximo um planeta está do Sol, maior é a força gravitacional que ele sente e, portanto, maior tende a ser a sua velocidade orbital. Hoje, sabemos com a teoria da relatividade de Albert Einstein que a gravidade pode ser interpretada como a curvatura do espaço-tempo causada pela massa dos corpos. Quanto maior for a massa de um objeto, maior será a deformação que ele produz no espaço-tempo. Essa deformação é mais intensa nas regiões próximas ao corpo e mais fraca nas regiões mais distantes. Assim, quando um planeta está mais próximo do Sol, ele se move em uma região onde essa curvatura é mais intensa, o que faz com que sua trajetória mude mais rapidamente e, consequentemente, sua velocidade seja maior. Já quando ele está mais distante, essa curvatura é menor e o planeta se move mais lentamente ao longo da órbita. Na elipse que descreve a órbita de um planeta em torno do Sol, podemos destacar dois pontos especiais que nada mais são do que as extremidades do eixo maior. A extremidade que se encontra mais perto do Sol é chamada de periélio, sendo literalmente o ponto da órbita mais próximo do Sol. Isso nos permite concluir, pela segunda lei de Kepler, que, ao atingir esse ponto, o planeta também alcança sua velocidade máxima. De modo inverso, o ponto do outro lado desse segmento é o ponto da órbita mais distante do Sol, onde o planeta reduz sua velocidade ao mínimo ao alcançá-lo. Esse segundo ponto é chamado de afélio. Todo ano, a Terra passa pelo periélio por volta de 3 de janeiro e pelo afélio por volta de 4 de julho. Por fim, a terceira e última lei de Kepler, chamada Lei dos Períodos ou Lei Harmônica, diz que o quadrado do período orbital é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita. Para entender isso, imagine que estamos considerando dois planetas orbitando ao redor do Sol e que conhecemos o período orbital de cada um deles, isto é, o tempo que levam para sair de um determinado ponto da órbita e retornar a esse mesmo ponto.
ou seja, completar uma volta, um ano, como queira. Feliz ano novo atrasado. Sabendo também o semi-eixo maior da órbita de cada um deles, isto é, o semi-eixo maior da elipse correspondente, podemos calcular a razão entre essas duas grandezas usando a terceira lei de Kepler. Para isso, basta elevar o semi-eixo maior da órbita ao cubo e dividir esse valor pelo período orbital ao quadrado, isto é, pelo quadrado do tempo que o planeta leva para completar uma volta ao redor do Sol. Com essas potências, ambas as grandezas passam a se relacionar de maneira diretamente proporcional e, fazendo isso para cada um dos planetas, vamos obter exatamente o mesmo valor, uma constante que vale para todo e qualquer planeta que esteja orbitando o Sol. Desse modo, se sabemos o valor dessa constante e conhecemos o período orbital de um determinado planeta, mas não o semi-eixo maior de sua órbita, ou então, conhecemos o semi-eixo maior de sua órbita, mas não o seu período orbital, podemos facilmente calcular o outro valor a partir da fórmula, o que é uma baita mão na roda, ou melhor, uma baita mão na elipse. Em termos mais simples, o que a terceira lei de Kepler diz é que quanto maior for o semi-eixo maior da órbita de um planeta, maior será o tempo que ele levará para completar uma volta. Por isso, Mercúrio, que está mais perto do Sol, leva menos tempo para completar uma volta em torno dele do que a Terra. E, pela mesma razão, o ano de Júpiter, que está mais distante do Sol do que a Terra, dura mais do que o ano terrestre. É importante ressaltar também que as leis de Kepler não se limitam a descrever apenas as órbitas dos planetas no sistema solar. Elas também se aplicam a outros sistemas estelares, para os quais, é claro, o valor da constante obtida pela terceira lei vai variar e será particular, dependendo principalmente da massa da estrela central. Sendo ainda mais geral, as leis de Kepler podem ser usadas para descrever qualquer relação orbital entre dois corpos, ainda que alguma ou outra adaptação tenha de ser feita em casos diferentes do nosso sistema solar, como sei lá, por exemplo, em um sistema estelar binário, isto é, um sistema estelar formado por duas estrelas. Ainda assim, essas leis nos ajudam a entender esses casos também. Curiosamente, Johannes Kepler não sabia por que essas leis funcionavam. Ele só sabia que funcionavam. Ele apenas percebeu que elas descreviam perfeitamente as órbitas dos planetas. Foi apenas algumas décadas depois que Isaac Newton demonstrou que todas as três leis de Kepler surgem naturalmente da gravitação universal. Ou seja, aquilo que Johannes Kepler descobriu ao estudar as observações de Tycho Brahe acabou se revelando décadas depois uma consequência direta das leis fundamentais da física. A primeira lei de Kepler descreve o formato das órbitas dos planetas e seu posicionamento em relação ao Sol. A segunda lei, por sua vez, trata da maneira como os planetas percorrem suas órbitas. No que diz respeito à velocidade, ao longo do movimento, eles aceleram e desaceleram, atingindo velocidades máximas e mínimas em extremos da trajetória. Por fim, a terceira lei estabelece uma relação entre a distância média do planeta ao Sol e o tempo que ele leva para completar uma órbita. Essa lei também revela uma conexão entre os movimentos de todos os planetas que orbitam o mesmo Sol. E é importante dizer que, assim como hoje sabemos que as leis de Newton não são válidas em todos os contextos que observamos na natureza, o mesmo vale para as leis de Kepler. Com o conhecimento que temos atualmente sobre o cosmos, sabemos que elas não são leis exatas, mas sim aproximações. Ainda assim, muito boas aproximações. São ferramentas úteis que auxiliam os astrônomos até os dias atuais, além de, é claro, serem deveras elegantes. Não acha? Obrigado por assistir.